Elias nunca soube o que era o silêncio verdadeiro até o dia em que seu irmão mais novo, Léo, simplesmente deixou de existir. Por 10 anos, o peso dessa ausência foi uma âncora constante em seu peito, arrastando-o para uma melancolia profunda que nenhuma terapia curava. Ele se lembrava do sol naquela tarde fatídica, do riso de Léo e, subitamente, do vazio absoluto. O desaparecimento de uma criança é uma ferida que nunca cicatriza. Ela apenas cria uma crosta de negação que qualquer brisa rompe. E a brisa que destruiu o frágil equilíbrio de Elias veio em um envelope pardo, sem remetente, deixado sob sua porta em uma manhã chuvosa. Dentro do envelope havia uma única fotografia Polaroid. A imagem era granulada, mas o impacto foi devastador. Através das grades de uma janela alta, um homem de traços familiares, embora visivelmente envelhecido e desolado, olhava para a lente com olhos que imploravam por socorro. Era Léo. O cenário ao fundo, com paredes descascadas e arquitetura gótica melancólica, apontava para um lugar maldito, o Sanatório Vale das Sombras. Aquele prédio decrépito, isolado em uma floresta densa e sombria, era exatamente onde Léo fora visto pela última vez, antes de as buscas serem abandonadas. O medo de Elias era uma entidade física, uma mão gelada apertando seus pulmões. Ele sabia que entrar naquele lugar era caminhar voluntariamente para dentro de um pesadelo. No entanto, a culpa de ter parado de procurar, de ter tentado reconstruir sua vida sobre os escombros de um mistério, era ainda mais aterrorizante que a própria morte. Ele precisava de redenção e respostas. Precisava saber se o irmão ainda respirava, ou se aquela foto era apenas a última provocação cruel de um passado que se recusava a permanecer enterrado para sempre. A viagem até o sanatório foi um borrão de névoa e sombras contorcidas. Quando os portões de ferro surgiram, a atmosfera mudou de forma drástica. O ar era pesado, saturado com o cheiro de mofo e algo metálico que remetia ao sangue seco. O silêncio não era a ausência de som, mas uma presença que gritava nos ouvidos de Elias. Cada passo dado sobre as folhas secas soava como um estrondo. Antes de continuarmos com essa narrativa sombria, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo, para sabermos até onde essa história está chegando. Elias forçou a porta principal, que cedeu com um gemido metálico prolongado. No interior, a poeira dançava na luz de sua lanterna, revelando vultos que pareciam se esconder nos cantos escuros. Em um antigo escritório administrativo, encontrou o diário de um enfermeiro. As páginas amareladas descreviam experimentos brutais com pacientes que não possuíam nomes, apenas números. O autor falava de procedimentos para extrair fragmentos da essência e da memória humana. Eles não morrem, dizia uma anotação em vermelho. Eles apenas são transformados em receptáculos vazios para o esquecimento absoluto que habita este lugar. Um som repentino nos corredores superiores fez o coração de Elias disparar contra as costelas. Eram passos apressados, seguidos pelo som de algo sendo arrastado pelo chão de madeira. Ele direcionou a lanterna para a escadaria e viu uma sombra fugaz passar. Era a silhueta de um jovem, exatamente como Léo costumava ser em sua infância, mas movendo-se com uma agilidade sobrenatural. "Léo!" Ele sussurrou, mas sua voz foi engolida pelo frio intenso. A sombra desapareceu, deixando apenas o eco gelado de sua presença no corredor escuro e úmido. Impulsionado por uma mistura de terror e esperança, Elias seguiu a silhueta até o final de um corredor, onde uma porta de madeira permanecia trancada por correntes enferrujadas. Com um esforço violento, ele arrombou a entrada. O quarto estava imerso em escuridão total, exceto por uma mesa no centro com um gravador de voz antigo. Elias apertou o botão de reprodução. O chiado da fita preencheu o ambiente antes de sua própria voz começar a falar.
Era ele mesmo chamando por Léo, mas ele descrevia as roupas que estava vestindo naquele exato momento e mencionava o envelope que recebera naquela manhã. A gravação fora feita ontem. Elias sentiu o sangue congelar ao perceber que o tempo não seguia as leis da realidade. A voz no gravador cessou com um estalo seco, mas o silêncio que se seguiu foi preenchido pelo latejar frenético do sangue nas têmporas de Elias. Aquela não era apenas uma gravação, era uma violação da sua própria realidade. Como ele poderia ter falado aquelas palavras ontem, se só havia chegado ao sanatório hoje? O ar na sala parecia ter sido subitamente substituído por uma estática fria que arrepiava os pelos de seus braços. De repente, uma pontada aguda perfurou sua mente, trazendo consigo uma imagem que ele jurava ter enterrado para sempre. O rosto de seu pai, rígido e desprovido de qualquer emoção, enquanto assinava um documento em uma mesa de mogno sob a luz fraca de um escritório. Elias sentiu o chão oscilar. As memórias do desaparecimento de Léo, que ele sempre guardou como um evento caótico e aleatório, começaram a se rearranjar de forma cruel. Ele não via mais o parque ensolarado onde Léo supostamente sumira. Ele via o banco de trás de um carro escuro, o cheiro sufocante de éter e a mão de sua mãe apertando seu pulso com uma força dolorosa, sussurrando que tudo ficaria bem, enquanto Léo gritava o seu nome do lado de fora. Ele saiu da sala trancada, cambaleando, sentindo que as paredes do sanatório Vale das Sombras estavam se fechando sobre ele como as mandíbulas de uma besta de pedra. No corredor, a luz da lanterna revelou algo impossível e grotesco. Figuras translúcidas e deformadas, vestindo batas de pacientes esfarrapadas, moviam-se em um ritmo mecânico e lancinante. Eram visões de dor pura manifestadas no tempo. Um homem sem mandíbula tentava gritar em um canto, enquanto uma mulher com os dedos costurados uns aos outros arranhava a parede incessantemente, deixando sulcos profundos na tinta descascada. Eles não notavam a presença de Elias. Estavam presos em um loop eterno de seus próprios traumas, revivendo indefinidamente os experimentos brutais que o diário do enfermeiro descrevia com tanta frieza. Elias sentiu uma náusea profunda ao perceber que o sofrimento ali não era apenas histórico, era uma energia latente que mantinha o lugar vivo e faminto. Ao alcançar a antiga ala administrativa, ele tropeçou em uma gaveta de arquivos de metal que parecia ter sido deixada aberta propositalmente no meio do caminho. Seus dedos trêmulos folhearam pastas mofadas e úmidas até pararem em um selo familiar, o brasão de sua própria família. O choque foi como um soco físico no estômago. Ali, em documentos datados de uma década atrás, estava a prova da traição definitiva. Seus pais não eram as vítimas desesperadas que ele acreditava serem. Eles eram os financiadores ocultos daquelas atrocidades. Léo não fora sequestrado por um estranho no parque. Ele fora entregue voluntariamente, trocado por promessas de progresso científico e pela preservação de uma linhagem que os médicos chamavam de herança genética específica e valiosa. Elias leu, com um horror crescente que transbordava em lágrimas, que ele próprio servira como a isca perfeita, o rosto de confiança que guiara o irmão menor para dentro daquela armadilha mortal sob as ordens dos próprios progenitores. A revelação de que sua vida inteira fora construída sobre uma mentira sangrenta convocou algo terrível das profundezas do prédio. Uma sombra densa, sem rosto e sem contornos definidos, começou a emergir do final do corredor escuro. Era o esquecimento, uma entidade que parecia devorar a própria luz e o oxigênio ao seu redor. Elias tentou correr, mas o sanatório estava se transformando sob seus pés. As portas que ele acabara de atravessar haviam sumido, substituídas por paredes de tijolos que pulsavam levemente como um órgão doente.
O papel de parede descascava em tempo real, revelando documentos antigos e prontuários médicos que pareciam sangrar tinta escura pelas fendas. A arquitetura do Vale das Sombras agora era um labirinto mutante, projetado para desorientar e absorver aqueles que ousavam descobrir seus segredos mais obscuros. O esquecimento avançava com uma lentidão predatória e inevitável. Cada vez que a sombra chegava perto, Elias sentia fragmentos de sua própria infância se apagarem, como se fotos preciosas fossem queimadas em sua mente. Ele correu em direção à única escadaria que ainda permanecia visível, descendo freneticamente para os níveis inferiores, onde o cheiro de ferro, ozônio e podridão era quase insuportável. Seus pés batiam no concreto úmido até que ele alcançou o porão, uma câmara vasta e gelada iluminada por lâmpadas cirúrgicas que oscilavam entre a vida e a morte. No centro da sala, preso a uma cadeira de metal oxidado por correntes grossas e enferrujadas, estava uma figura imóvel. Elias parou, a respiração curta e dolorosa. Era Léo. Mas o irmão que ele encontrou não era a vítima apavorada que ele esperava resgatar. Léo estava calmo, seus olhos fixos na escuridão absoluta à sua frente, com um sorriso leve e perturbador nos lábios secos. Ele virou lentamente o rosto para Elias, e sua voz, embora rouca por 10 anos de isolamento e silêncio, soou com uma clareza aterrorizante que ecoou por todo o porão. Você demorou para chegar, Elias. O ciclo está finalmente quase completo, e eu estive esperando por você para terminarmos o que nossos pais começaram. Elias sentiu o peso das palavras de Léo, como se o teto de concreto do porão estivesse desabando sobre seus ombros. O irmão, que por uma década fora apenas uma lembrança de inocência, agora se erguia como um espectro de rancor, esculpido pelo isolamento e pelo frio das paredes do sanatório Vale das Sombras. Léo levantou-se da cadeira cirúrgica com uma agilidade que desafiava seus anos de cativeiro. As correntes enferrujadas caíram ao chão com um estrépito metálico que ecoou pelas galerias subterrâneas. Ele se aproximou de Elias, o rosto pálido iluminado pela luz doentia das lâmpadas que oscilavam no teto. Para que um saia, outro deve obrigatoriamente ficar, sussurrou Léo, sua voz soando como uma mistura de várias tonalidades, como se 1000 pacientes esquecidos gritassem através dele. A entidade que habitava o local, o esquecimento, exigia um equilíbrio absoluto. O sangue dos culpados não era suficiente. Era necessário o sacrifício voluntário da memória e da identidade. Elias caiu de joelhos sobre o piso úmido, as lágrimas abrindo sulcos na poeira de seu rosto. Ele implorou por perdão, revivendo em voz alta cada momento em que falhou como protetor, enquanto o irmão era submetido a horrores inomináveis. Léo, no entanto, não demonstrava compaixão. Seus olhos eram abismos que refletiam uma década de agulhas e o silêncio corrosivo que devora a sanidade. Ele mostrou a Elias a face da vingança, uma expressão endurecida que não guardava mais traços da criança que amava colecionar conchas na praia. O ódio de Léo havia se tornado uma força física, uma pressão que tornava o simples ato de respirar um esforço hercúleo. Contudo, algo mudou no olhar de Elias. Em vez de lutar pela vida, ele viu naquelas correntes a sua única chance de redenção. Levantou-se devagar e, com as mãos trêmulas, tocou o ombro frio do irmão. Eu aceito, disse Elias, sua voz firme apesar do abismo diante de si. Eu tomo o seu lugar, Léo. Leve a minha vida e minhas memórias, mas saia deste inferno agora mesmo. A entidade sem rosto, que observava das sombras como uma massa faminta, pareceu hesitar. O amor fraternal, puro em sua entrega, era uma frequência que aquela abominação não conseguia processar ou corromper facilmente. O processo de troca iniciou-se sem aviso. Elias foi içado para a cadeira cirúrgica por forças invisíveis que costuravam seu corpo ao metal. A dor foi surreal,
transcendendo o limite físico. Ele sentiu ganchos incandescentes arrancando sua visão, transformando o mundo em um borrão cinzento. Sua voz tornou-se um sussurro seco antes de desaparecer no vácuo. Enquanto Elias murchava, tornando-se uma casca pálida destinada ao esquecimento, Léo passava por uma metamorfose inversa. Sua pele recuperava o calor, seus músculos se enchiam de vigor e o brilho da juventude voltava a incendiar seus olhos. No ápice da agonia, quando a última centelha de consciência estava prestes a se apagar, Elias percebeu o erro fatal. Ao lançar um último olhar para o irmão, ele não viu o pequeno Léo. Viu uma criatura que, após anos de tortura, absorvera a essência maligna do sanatório. A coisa que agora vestia a pele de seu irmão sorriu para ele. Um sorriso largo demais, desumano, revelando dentes que pareciam navalhas. O verdadeiro Léo havia morrido há muito tempo. O que restara era um receptáculo de dor que agora estava livre para caminhar entre os vivos. A figura com a face de Léo caminhou para a saída, os passos ecoando com confiança. Elias, agora cego, mudo e preso ao ciclo eterno, sentiu o chão vibrar. O sanatório Vale das Sombras começou a desabar silenciosamente. As paredes de pedra transformavam-se em pó, e as memórias de dor eram enterradas sob toneladas de entulho. Elias foi selado na escuridão absoluta, um sacrifício inútil para um monstro que ele mesmo libertara sobre o mundo. Horas mais tarde, sob a lua prateada, o ser que possuía a face de Léo chegou à casa dos pais. Ele caminhou pelos corredores luxuosos que cheiravam a traição. Antes de entrar no quarto onde os progenitores dormiam, parou diante de um espelho. Ao sorrir para o reflexo, sua imagem não era a de um homem em paz, mas sim o rosto de Elias, retorcido em agonia eterna. Naquele reflexo, a vingança e a redenção haviam se tornado uma única coisa sombria, uma dívida de sangue que agora começaria a ser cobrada.